Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um culto no lar. E para a gente iniciar o nosso momento, a gente vai começar orando. Vamos lá? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por mais esse culto no lar. Obrigado porque a gente tem aprendido mais a sua palavra, a gente tem entendido melhor sobre ti. Obrigado porque a gente pode compartilhar esse vídeo com nossos amigos. Obrigado por cada professor que vem falar aqui e que a gente possa cada dia mais se aproximar de ti com esse espaço aqui no YouTube. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E aí, como vocês estão? Eu espero que bem. E aí, como passaram os dias aí? Estão aproveitando? Tá vindo feriado por aí, né? Vai dar para descansar um pouquinho mais, né? A gente tem falado um pouquinho sobre assuntos muito interessantes, histórias e de várias formas diferentes, entendendo algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção. E isso é muito legal. Espero que vocês estejam gostando. E se vocês estão gostando, compartilhe com os amiguinhos de vocês. Compartilha também com a família, com os primos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa hora da história. E aí, vamos começar o nosso momento da história. E hoje a gente vai continuar falando o que o tio Maurício falou na semana passada. Quem é mesmo que a gente está estudando? Pensa um pouquinho. Quem falou um nome que começa com S, acertou, hein? Que é Samuel. Samuel, filho de Ana, né? Samuel é filho de uma promessa de Deus para Ana, né? Como a gente conversou esses tempos e viu com o tio Maurício, né? E o que é muito legal que o tio Maurício falou é que Samuel ouvia a voz de Deus. Imagina, realmente ele ouvia a voz de Deus. E assim, isso é muito nitidamente, palavra por palavra. E isso deve ser muito incrível. Foi um privilégio e uma bênção que Deus deu a Samuel. E fazia muito tempo que Deus não falava diretamente com o seu povo. Depois de toda aquela história lá do Egito, deserto, Deus usava a vida de Samuel para isso, porque o Samuel era um profeta. E os profetas eram pessoas que tinham contato direto com Deus e Deus trazia a mensagem que queria trazer para o povo, né? Um líder, né? A gente tem vários líderes, né? Que nem no Ministério Infantil. Quem que é líder no Ministério Infantil? A tia Marina, certo? E dentro dessa liderança dela tem os professores, né? Então, assim, o Samuel era um líder naquela época que trazia orientação, trazia a vontade de Deus sobre o momento que o povo de Israel estava passando. E, como sempre, como ele ouvia a voz de Deus, ele também conversava e levava alguns pedidos específicos para Deus do povo. E um dia o povo estava descontente, vocês acreditam? Não estavam satisfeitos. Eles queriam, né, um líder que estivesse ali presente o tempo todo. E naquela época, quem era o líder deles era Deus. Deus era o líder e o Samuel era o mensageiro dessa liderança. Mas o pessoal estava descontente. Queria um líder porque os outros povos tinham um líder ali, um rei. Pediam um rei, pediam um rei, pediam um rei a todo momento. E aí, aí Deus ouviu esse pedido e será que ele atendeu? Quem será que foi esse primeiro rei? Vamos ver? Você já quis fazer algo mesmo sabendo que deixaria seus pais tristes? O povo de Israel fez isso com Deus. Os israelitas queriam um rei para ser líder deles no lugar de Deus. Eles queriam ser como todos os povos ao seu redor. Então, eles falaram com Samuel para que ele dissesse a Deus que eles queriam um rei. Então, Samuel falou com Deus e ele lhes deu o rei Saul. Quando o rei ajudou Israel a vencer uma batalha, o povo estava pronto para comemorar por ter um rei. Vamos até Gilgal. Podemos coroar o rei e oferecer sacrifícios a Deus. Assim, Samuel, o rei Saul e todo o povo se reuniram para uma celebração, ofereceram sacrifícios e adoraram a Deus.
Depois, Samuel, que já estava idoso, com cabelos brancos, pediu silêncio e fez um discurso. Deus fez o que vocês pediram. Ele lhes deu um rei. Este é o seu líder. E eu fui seu líder durante a minha juventude. Digam, algum dia agi mal com vocês? Alguma vez roubei algo de vocês? Não, sabemos que você nunca agiu mal conosco, nem nos prejudicou. Ótimo! Agora, ouçam o que eu tenho a dizer a vocês. Vou lembrar vocês de todas as coisas boas que Deus fez a seus pais e avós, quando Deus era o rei de vocês. Samuel lembrou-lhes de como Deus tinha enviado Moisés e Arão para guiar o povo para fora do Egito, e o povo se lembrou disso. Vocês se lembram de como Israel se esqueceu de Deus e passou a adorar ídolos? Deus permitiu que fossem feitos escravos de Cícera. O que o povo fez então? Eles pediram que Deus os salvasse. Isso aconteceu vez após vez. Muitas vezes, os israelitas se esqueceram de Deus, adoraram ídolos e se tornaram escravos. Todas as vezes eles diziam: nós erramos e sentimos muito. Nós te serviremos, Senhor. E todas as vezes Deus os perdoava e os resgatava. Agora vocês pediram um rei e Deus lhes deu um rei. Vocês nem sempre vão gostar do que o seu rei lhes pedirá que façam, mas precisarão obedecer, assim como devem obedecer a Deus. Agora esperem e vejam o que Deus vai fazer. É tempo de colheita, e eu vou orar a Deus pedindo trovoadas e chuvas. Isto é para lhes mostrar que coisa terrível vocês fizeram. Vocês pediram um rei em vez de permitir que Deus continuasse sendo líder do povo. Samuel orou a Deus em voz alta naquele momento, e naquele mesmo dia veio uma tempestade arrasadora. O povo ficou reunido, com frio, todo molhado e morrendo de medo. Não temam, por causa do seu grande nome, o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. O povo começou a se sentir melhor, só em saber que Deus estava feliz em tê-lo escolhido como seu povo. Lembre-se de sempre servir a Deus, de todo o coração. Não adorem ídolos. Então, o povo escolhido de Deus sentiu-se melhor. Os israelitas prometeram se lembrar das coisas boas que Deus tinha feito por eles. E aí, crianças, viram que história incrível? Olha como a gente pode aprender com Samuel. E o que a gente pode tirar dessa história? Né? O que a gente entendeu disso? O que você entendeu? Vem com a tia aqui pra gente tentar descobrir o que a gente pode estar levando hoje. Uma das coisas que a gente pode estar levando pra nossa vida, pro nosso coração é: tudo que Deus faz é perfeito. Samuel teve que lembrar Israel, o povo de Israel, o que Deus sempre fez, independente de ter um rei ou não, né? O rei vai ser falho, o rei pode às vezes não fazer a melhor forma possível, porque ele é ser humano, não é perfeito igual ao nosso Deus. E o povo de Deus ficou pedindo um líder, sendo que ele sempre teve, desde quando eles foram tirados do Egito lá com Moisés. Deus sempre foi o líder deles. Mas infelizmente o povo de Israel nunca estava satisfeito, sempre reclamando, sempre querendo algo muito diferente do que Deus queria dar para eles. Só que depois que eles viram aquilo acontecer, que Samuel orou para mostrar, né, para que chovesse naquele momento de colheita, para mostrar o quão eles tinham um líder tão poderoso e eles queriam um líder que poderia ser falho. E eles iam ter que assumir as consequências disso, né? Quando a gente for conversar sobre a história de Esaú, a gente vai entender o que aconteceu, certo? Então, o que Samuel fez? Samuel quis mostrar o quanto Deus já era o suficiente e o quanto eles tinham que tomar cuidado, porque um dia que eles resolveram virar as costas para Deus e esqueceram de Deus lá na época do Egito, eles viraram escravos. E muitas vezes, quando a gente vai querer adorar pessoas, seres humanos, queremos colocar as pessoas num lugar onde é o lugar de Deus, que isso se torna idolatria, muitas vezes a gente se torna escravos de um pecado, né? Escravos de um erro. E isso acontece, nós temos que tomar muito cuidado. Então, crianças, o que a gente tem que tomar para o nosso coração é o que Samuel falou para o povo de Israel. O nosso Deus é o nosso líder.
A gente tem outros líderes, que nem a gente tem líder no país, na igreja, no Ministério Infantil, que é a tia Marina, mas o perfeito e que traz todas as lições que a gente tem que sempre olhar para ele é Deus. Israel estava querendo deixar porque eles queriam parecer com os outros povos. E outros povos que nem acreditavam em Deus. Então, eles não precisavam disso, mas eles achavam que precisavam. Deus deu, permitiu, deu o rei Saul. Mas a gente vai entender das consequências que isso teve. Certo? Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa história, um pouquinho mais da vida de Samuel, né? E a gente fica por aqui e vamos ter agora um momento de louvor. Pequenininhos, Samuel foi um exemplo. Naquela noite lá no templo, estava quase a dormir, até o seu nome ouvir. Foi correndo até ele, disse: eu estou aqui. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, pra uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. E aí, crianças, amém, né? Para esse momento de louvor. Espero que você tenha louvado aí na sua casa, no seu lar, tá bom? E estamos finalizando o nosso culto no lar. E lembrando, fiquem bem atentos. Lembra que o tio Maurício falou que a gente ia falar sobre o primeiro rei ungido por Samuel? Eu falei pra vocês quem é. Será que vocês prestaram atenção no nome? Começa com um S. Pensa aí, se não souber, pesquisa, lê a palavra de Deus. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse rei e o que aconteceu. Será realmente que valeu a pena o povo de Deus não querer mais a liderança do próprio Deus e querer uma liderança de um homem? Vamos entender melhor sobre isso, tá bom? Vamos abaixar as cabeças, vamos orar e vamos agradecer por esse momento. E que vocês tenham um ótimo final de semana. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor lidera a nossa vida, os nossos corações. Que a gente possa entender a sua vontade e aceitá-la de bom grado e saber o que o Senhor sempre quer o melhor para o seu povo, porque o Senhor nos escolheu. Agradeço pelo nosso final de semana, por esse aprendizado que estamos tendo a cada final de semana, entendendo mais a sua palavra de forma diferente, com histórias diferentes, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima. Saudades.